Começar a nossa reunião de hoje. Bem-vindos. E hoje, diferente das outras reuniões, nós não vamos ter música para começar. Hoje a gente vai ter uma provocação. Vamos lá, Rita?
Não há cura para o que não é doença. O que precisa de cura é o preconceito. Importante é o amor que une, liberdade de amar quem quiser e seguirmos como iguais. O amor não tem opção sexual. O amor acontece. Eu vou abrir o som, E filho. você, ignora ou abraça o amor? Que mundo lindo esse, não? Maravilhoso. A Lindo, gente se emociona demais, pelo amor lindo de Deus. demais. Solidariedade, empatia, né? O abraço é muito legal. Com essa apresentação de hoje, a Sandra manda um abraço para todo mundo. Ela não vai estar aqui hoje, viu, gente? Está trabalhando até tarde. Vamos lá, Rita? Vamos seguir com... Por favor. Ricardo, conta para nós um pouco esse mês que a gente programou de diferente. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, sou o diretor de estudos do SEAC. Esse mês ele foi planejado com muito carinho para que nós pudéssemos ter um mês inteiro de reflexão sobre a diversidade e a inclusão. Nós estamos chamando pessoas que conhecem os temas que serão tratados nesse mês, né? Já debatemos sobre a questão indígena, sobre a questão do negro. Hoje vamos debater sobre a questão da diversidade sexual e de gênero e quarta-feira que vem sobre a questão da fome, com pessoas que podem ser espíritas ou não espíritas. Acredito que hoje o Alexandre é o primeiro espírita que vem aqui no nosso grupo, né? Porque os dois anteriores creio que não eram, né? E é uma alegria muito grande a gente poder realizar esse evento aqui entre todos nós, né, no SEAC. Acredito que um evento dessa natureza coloca o SEAC na vanguarda de reflexões importantes sobre temas contemporâneos e que não cabe aos espíritas se omitirem de uma reflexão sobre tais temas. Então, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande receber a todos, ao Alexandre, muito obrigado pela presença. E é isso, gente, que tenhamos uma boa noite de reflexão. Com você, Márcia. A gente agora só vai apresentar a palestra da semana que vem, para não deixar para o fim, porque às vezes alguém precisa sair um pouco mais cedo, enquanto debate. A semana que vem a gente encerra esse mês, né, com o tema Miséria e Fome no Brasil do século XXI. O Sérgio Maurício é que vai fazer essa palestra. E aí, então, a gente teve 2 espíritas e 2 não, né, Ricardo? E está todo mundo convidado. Esperamos vocês para a gente encerrar esse mês da reflexão. Depois Márcia, que a gente terminar... Oi, Ricardo, fala. Só falar uma coisinha que eu esqueci de comentar. É importante a gente lembrar que, seguindo a tradição do SEAC, esses eventos eles são permeados pelo total livre pensar, sem censura e sem patrulha de nenhuma natureza. Nós convidamos o expositor para ele colocar com toda a sua capacidade o tema e com toda a sua clareza, que é para a gente possa ter um debate realmente livre e aberto. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante dentro nós, da diretoria, Márcia, Sandra Regis e os diretores em geral, achamos que é muito importante nós propiciarmos espaços para o livre pensar e para temas contemporâneos. Fique à vontade, Márcia. E depois que a gente encerrar esse mês, na primeira palestra de agosto, o Ricardo vai fazer um apanhado desses 4 temas do ponto de vista do espiritismo. Tá? Tudo bem, Ricardo? Então, tá bom. Bom, então, hoje, a nossa terceira palestra, nós vamos falar sobre a diversidade sexual e de gênero.
Quem vai falar com a gente é o Alexandre Júnior. Ele é pedagogo, pós-graduado em gestão educacional e coordenação pedagógica. O Alexandre é escritor, pesquisador de gênero e sexualidade, integrante do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires e coordenador do Ágora Espírita. Alexandre, obrigada por você ter aceito o convite da gente. É com muito carinho que a gente te recebe aqui e você está em casa, tá bom? Fica à vontade. Ok. Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui. Depois dessas palavras iniciais, ainda mais, valorizo muito os espaços espíritas que se permitem discutir os temas da atualidade. Eu me pego muito numa frase de Herculano, quando ele diz que uma das funções do espiritismo é conceituar o homem dentro da cultura do seu tempo. E para isso é necessário que a gente fomente discussões, né, de temas que são atuais. Então, eu agradeço ao SEAC pelo convite, na pessoa de Márcia e de todos vocês, e dizer que para mim é um prazer estar aqui, poder dividir. Quero dizer que o que a gente vai apresentar não é uma verdade absoluta, é fruto das minhas pesquisas, pode facilmente ser refutado ou não concordar, faz parte do processo de troca de conhecimentos e de produção de saberes que se dá a partir da troca. Então, eu não trago uma verdade absoluta, até porque gênero e sexualidade, a partir de uma perspectiva espírita, é algo novo, relativamente novo. Então, a gente Kardec não trabalhou a temática porque, à época de Kardec, não existia o conceito de gênero da forma que se estuda hoje. Não existia o conceito de orientação sexual, de expressão de gênero, de identidade de gênero. Quer dizer, muita coisa que hoje a antropologia, a sociologia, a filosofia conseguiu cunhar a título de conceito e de conhecimento, na época de Kardec não existia. Então, Kardec não podia discutir gênero, como a gente vai discutir aqui hoje, porque não era possível, conceitualmente, ele fazer isso. Mas uma coisa que eu acho importante ser dito é que nós não podemos ou não devemos ver Kardec como o cara que apagou a luz e fechou a porta. Sabe, quando a gente vê Kardec como o cara que abriu a porta e acendeu a luz, a gente pode estudar qualquer coisa e criar relações que se estabeleçam com ele, e em algum ponto até divergir daquilo que ele entendia como correto, o que é natural, porque naquela época o conteúdo intelectual e os conceitos de ciência que Kardec tinha, né, ele usou, mas a ciência caminha, ela não para, né, ela continua caminhando. Então, a gente vai partir desses pressupostos para poder instituir. Tu podia apresentar, por favor? Então, já pode passar, né, que está o tema. O outro está com o meu nome, já foi apresentado, né? Para quem não viu, meu nome é Alexandre Júnior. Sou aqui de Recife, sou pesquisador de gênero e sexualidade, sou escritor, sou coordenador do Ágora Espírita, sou pedagogo e estou aqui para conversar com vocês. Pronto, esse primeiro slide, eu trouxe 2 slides com falas de Kardec, são os 2 primeiros slides. Eles têm o objetivo, porque assim, eu não sabia que público eu ia encontrar, e de repente a gente dialoga com públicos que são um pouco mais conservadores, e aí as pessoas questionam, mas Kardec não falava dessas coisas, né? Porque como não existia o conceito de gênero, as pessoas acham que Kardec ele não poderia falar, mas ele dizia, e isso está no capítulo 3º do Método, né, que o Espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. Então, assim, o Espiritismo ganhou no Brasil uma conotação muito religiosa, apartou-se dos estudos sociais e a gente perdeu muito nesse sentido. Então, eu não faço uma crítica aqui no sentido de achar que não deva ser religioso. Acho que cada um tem o direito de seguir o caminho que lhe aprouver. Em contrapartida, nós abandonamos as questões sociais. O Espiritismo abandonou e ainda fez uma coisa pior, que é colocar debaixo do tapete determinadas temáticas. Então, quando a gente não discute gênero, quando nós não discutimos sexualidades, orientação sexual, toda uma parte da sociedade, toda uma comunidade
todo um grupo sofre as consequências dessa não discussão. Porque tudo aquilo que é constituído a título de atitude, de ação, de construção de praxis, de construção é construído a partir de uma perspectiva de quem não estuda, ou seja, me desculpa a franqueza, mas é constituída a partir da ignorância, ou seja, da falta do conhecimento sobre aquele tema. E o movimento espírita, ele, de uma forma geral, obviamente a gente não pode generalizar, ele vem se mantendo assim, né, em vários temas sociais. Nós poderíamos enumerar aqui a questão de gênero, a questão de sexualidade, a questão de raça. São temas que são extremamente importantes. A questão do meio ambiente, por exemplo. São questões que nem sempre são estudadas e discutidas dentro do ambiente espírita. Pode passar, por favor. Nessa outra aqui, isso é uma fala que, eu até peço desculpa pelo tamanho do slide, mas está na Revista Espírita de 66, perdão, de 68, junho de 68, e eu quis trazer na íntegra, porque Kardec apresenta, ele disse que o espiritismo conduz precisamente ao fim que se propõe todos os homens de progresso. É, pois, impossível que, mesmo sem se conhecer, eles não se encontrem em certos pontos, e que, quando se conhecerem, não se dê a mão para marchar em conjunto ao encontro de seus inimigos comuns. Então, eu trouxe essa frase da Revista Espírita, porque eu queria que a gente prestasse atenção para Kardec, quem são os nossos inimigos comuns? Os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Ora, se em 68 Kardec apresenta como inimigo do espiritismo os preconceitos sociais, né, ele institui a necessidade do espírita e do movimento espírita discutir quais são esses preconceitos. De que rotina a gente fala, né? Quando ele fala aqui da rotina social, daquilo que valida os preconceitos, que valida porque quando a gente fala de racismo, de LGBTfobia, a gente fala de dores íntimas, de intimidades que são aviltadas. Porque essa falta de ignorância, essa falta de conhecimento e a vivência desse comportamento que é instituído a partir da ignorância, ele traz sequelas íntimas profundas. Então, a gente não discute, por exemplo, e eu acho é assustador o movimento espírita se apartar dessa discussão, porque quando a discussão é a legalização ou não do aborto, o movimento espírita ele consegue se unir de forma política e reivindicar o direito à vida. Mas contra o Brasil ser, por exemplo, o 5º país em feminicídio no mundo, hoje eu vi uma matéria que diz que todos os dias 210 mulheres são agredidas no Brasil. Você não vê um posicionamento do movimento espírita com relação a isso. Durante 12 anos consecutivos, é o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+ no mundo. No primeiro semestre de 2021, 87 pessoas transexuais foram brutalmente assassinadas no Brasil. E a gente não vê o movimento espírita. Então, assim, há um movimento pró-vida que ele é montado em cima da pró-vida intrauterina. Então, o espírito entendeu que preservar a vida intrauterina. Depois que nasce, não tem nenhum problema. Daí nasce também umas outras validações que a gente precisa estudar do ponto de vista social, do ponto de vista do fenômeno social, que é uma parte significativa do movimento espírita ser a favor da cesta básica, da sopa, do enxoval, mas ser contra a política pública social, por exemplo, de promoção social. Isso é um fenômeno social que precisa ser estudado, porque a gente não sabe dizer por quê. Né? E quando a gente vai estudar a origem desse conceito, as pessoas se utilizam desse espiritismo que chega a ser fundamentalista para validar, a partir de conceitos espíritas distorcidos, né, o porquê de ser a favor da cesta básica, mas se ele encontra a política pública de assistência e promoção social, que é a reencarnação, a causa e efeito, e um conceito que foi importado para o espiritismo, que não faz parte da epistemologia espírita, mas que é utilizado, que é o conceito de karma, né, que é um conceito hindu e que foi importado para o espiritismo, que muitas pessoas usam e ainda usam de forma distorcida, porque para o hindu, o karma pode ser positivo e negativo, para a gente é só coisa ruim. Então, é o karma de fulano, é nascer negro, pobre, bicho e periférica. Então, esse karma ela vai ter que passar por ele. Então, a gente entende que essa desigualdade social ela é proveniente dessa relação da reencarnação e da causa e efeito, que não é uma questão de política pública, não é uma questão social. Então, a ignorância, a falta de discussão desses temas provoca esse tipo de divisão com relação às minorias e com relação às desigualdades e às injustiças sociais. Pode passar, por favor.
Eu trouxe aqui uma fala de Stuart Hall, né, que é um pensador norte-americano, e ele diz que ele fala aqui da questão das identidades. E porque eu acho interessante, não vai dar para a gente discutir tudo isso hoje, nem aqui. Não é minha intenção esgotar a discussão, nem tirar dúvida. Eu acho que a minha intenção é mais provocar dúvidas do que tirar dúvidas, né? Problematizar realmente. Então, ele diz o seguinte: há dentro da sociedade, né, vários nichos que fazem força. Eu digo o seguinte: a questão da política identitária, que é tão importante hoje para as minorias sociais, elas não resolvem por si só os problemas das desigualdades, das injustiças. Mas sem ela, esses grupos que sofrem todo esse tipo de opressão social, eles ficam isolados. Então, quando a gente vive a questão da identidade, é como as pessoas se veem dentro do conceito social. E aí, Bauman, né, segundo Bauman, o próprio Stuart Hall fala sobre isso, o próprio Foucault também fala sobre isso, que essas pessoas vão se identificando e vão se buscando dentro da sociedade e vão fomentando grupos para poder dar conta dessa demanda e dessa opressão. Então, essas políticas de identidade, elas não são respeitadas dentro do movimento espírita por um motivo. Eu vou começar a falar aqui, eu sei que eu vou tocar nisso mais na frente, porque como o tempo da gente é curto, acho que é importante a gente começar até a falar sobre isso. Porque há um julgamento, e eu falo disso no meu livro, que há um julgamento do espírito, do movimento espírita em si, que trata as pessoas a partir dos corpos e a partir das genitálias. Então, entender identidade é importante, porque a gente precisa entender essa ideia de corpo que a identidade produz. Então, quando e quando a gente fala muito, eu não sou muito dessa coisa da sopinha de letrinhas, de mergulhar nesse horizonte de discussões, né? LGBT, L de lésbica, isso para mim é o usual. Eu acredito que a relação disso no mundo social hoje é muito mais importante. Então, as pessoas não estão preocupadas, as pessoas espíritas, por exemplo, não estão preocupadas em criar uma política de acolhimento às várias identidades. Elas querem saber porque as pessoas são gays. A discussão é por que fulano é gay. E aí tem um monte de possibilidades que são criadas, algumas bem fantasiosas, outras que não levam em consideração a diversidade das intimidades humanas. O ser humano, ele, quando a gente fala em educação integral, eu gosto sempre de usar isso como referência, porque acho que fica fácil compreender. Quando a gente fala de educação integral é a educação que contempla o ser humano em toda a sua diversidade, né? O cognitivo, o emocional, o afetivo, o biológico, o físico. Só que no Brasil, a educação integral é a educação de tempo integral. Então, a gente acha que a educação integral é aquela que começa às 7 e termina às 17 horas. Isso é educação de tempo integral. A educação integral, ela contempla o ser humano em toda a sua diversidade. O espírita, na sua grande maioria, quando discute gênero, ele parte do pressuposto para a construção daquilo que é aquele espírito, daquilo que ele é enquanto corpo. Pode passar, por favor. Isso é importante discutir, porque quando esses corpos nascem, e aqui a gente vai falar de uma coisa chamada heterossexualidade compulsória, né? E aqui Eliette Safiotti fala, né, quando ela fala nessa sociedade cheia de clivagens de gênero, de raça, de classe social, nós instituirmos um tipo de pessoa ou um tipo de pessoa mesmo, um tipo de humano a partir do corpo, sem levar em consideração todas essas diferenças, todas essas clivagens que formam a nossa sociedade, é uma loucura. E quando a gente é espírita, que parte do pressuposto da interexistencialidade para julgar as pessoas e constituir comportamento a partir de corpo e a partir de genitália, é ainda mais complexo se compreender essa exigência. Então, a heterossexualidade compulsória é quando aqueles corpos nascem e a gente estoura aquela bolinha rosa, bolinha azul, e dali a gente já começa a exigir daquele corpo que tipo de comportamento ele vai ter. Né? O que a gente chama de heterossexualidade compulsória, que é compulsória porque a partir do momento que você analisa a genitália quando nasce, você passa a exigir que tipo de comportamento aquele ser vai ter, se no caso do menino ou da menina, que cor vai usar, se vai usar azul, se vai usar rosa, se vai usar rosa, se vai usar azul, se for menino precisa, que tipo de brinquedo ele vai usar, que tipo de profissão ele vai ter, né? Qual tipo de profissão. Quer dizer, isso tem uma pegada que é tão importante ser discutida, porque como nós, enquanto espíritas,
em linhas gerais, o movimento abandonou a discussão social. Então, a gente não sabe o que significa opressão. A gente não entendeu, por exemplo, o que significa patriarcado, a gente não entendeu o que significa machismo, a gente não entendeu quais são as dores e as ações do ponto de vista dessas opressões que compreendem todas as violências que nós vivemos hoje, que tornam o Brasil um dos países mais violentos do mundo. Então, a gente fala em Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, a gente fala nessa perspectiva de vivência, né, num país que é o país com maior quantidade de espíritos, maior quantidade de católicos, maior quantidade disso, mas é um país que se mata. Não é? Hoje tem uma política, por exemplo, e é impossível, me perdoe, a gente falar de gênero, falar de sexualidade e não falar de política social, né? Mas a gente tem hoje uma política sendo validada, que é a política de um governo que ganhou uma eleição e tinha na base desse compromisso uma política armamentista. Né? E a gente viu muitas pessoas espíritas se colocarem a favor dessa política. Então, essas violências, elas não são à toa. A gente precisa estudar a fundo esses fenômenos sociais que validam o Brasil ser o 5º país de feminicídio no mundo. Né? Ser um país de machismo estrutural e de patriarcado. E são coisas que precisam ser discutidas dentro do universo espírita e oferecer para as pessoas que frequentam o espiritismo uma possibilidade de enxergar de uma maneira diferente a partir do princípio de espiritualidade e de interexistencialidade, o que não acontece. Então, o que é que a gente acontece? Nós somos espíritas materialistas. Isso é uma definição que eu fiz a partir das pesquisas, porque a gente não institui para o espírito a diversidade dos caráteres, ou seja, aquilo que a gente não é julgado a partir do espírito, é julgado, exigido compulsoriamente a partir de que corpo você ocupa quando você encarna. Né? Pode passar, por favor. Acho que aí começa a discussão, que já é uma fala de Butler. Qual a melhor maneira de problematizar as categorias de gênero que sustentam a hierarquia dos gêneros e a heterossexualidade compulsória? Aí eu fico pensando, olha, ela pergunta aqui qual a melhor maneira de problematizar. E o que mais fácil na vida é problematizar. Eu fico problematizando como a gente vai partir de um pressuposto espiritual, espiritualista, reencarnacionista, imortalista, para que nós possamos compreender de que corpo, qual a função do corpo, porque vejam só, se eu estiver dizendo alguma coisa errada, vocês podem discordar, e não tem problema, eu já disse isso lá no início, né? Mas nós somos espíritas materialistas porque a gente está o tempo inteiro vivendo uma vida de contemplação até certo ponto, esperando que a verdadeira vida chegue, que é para a gente chegar lá na colônia espiritual e ter um espaçozinho para nós. Então, a gente deixa de viver o aqui e agora, ou entende que suficientemente viver do ponto de vista espírita seria, né, compreender esse sentido de caridade que foi instituído de forma e que precisa ser ressignificado urgentemente dentro do movimento, que a gente vai conquistar algum espaço nesse lugar, né, divino, e vai ficar com a nossa consciência em dia, porque enquanto aqui estávamos, tínhamos feito a nossa parte. Só que quando ela problematiza isso, ela problematiza como fica a nossa ação enquanto ser social dentro do mundo que a gente faz parte e que interação a gente tem a partir dessa perspectiva. Então, o espiritismo teria muito que nos oferecer no sentido filosófico, existencialista e interexistencialista, né, no sentido de fazer com que nós percebêssemos que enquanto houver injustiça e desigualdade social, não haverá esse tão famigerado de falar do mundo de regeneração. O mundo de regeneração, enquanto houver igualdade, desigualdade e injustiça social, ele é uma falácia. Porque ele parte do pressuposto de uma reforma íntima, que de tão íntima ela é egoísta, né, que as pessoas não conseguem entender a sua relação com o mundo social que elas fazem parte, e elas acreditam piamente que ela, dando conta da demanda interior, as pessoas vão ter que dar conta da sua, porque aqui no Nordeste a gente usa um ditado que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se você deu conta do seu, você não vai estar muito preocupado se o outro vai dar conta do dele, porque dentro desse regime de meritocracia espiritual, é necessário que cada um dê conta da sua demanda. Eu não dê conta da minha, porque você não vai dar conta da sua. E quando a gente pensa dessa forma, muita coisa não é levada em discussão, porque nós não partimos do ponto de vista social do mesmo espaço, porque se há desigualdade social, a gente não parte do mesmo espaço, a gente não parte da mesma condição para ser exigido da mesma maneira. Então não dá para a gente usar, e eu repito isso porque é importante, eu acredito, não dá para a gente usar a reencarnação, a imortalidade da alma,
em todos os conceitos que formam a base epistemológica do espiritismo, como sendo, né, a fonte para que a gente justifique essas diferenças e não a fonte que fizesse com que nós fôssemos atores, protagonistas dentro dessa mudança de comportamento que fizesse com que a nossa sociedade fosse uma sociedade mais justa e mais igual. Atores no sentido de estarmos atuando na formação, na fomentação de uma sociedade mais justa e mais igual. Então, é nosso dever produzir isso. Então, quando a gente lê Butler, ela começa a questionar, não é? Eu digo, gente, eu digo o seguinte, eu vejo mais espiritualidade em Butler do que em muito livro psicografado. E é bem complexo isso, porque a espiritualidade dela é uma espiritualidade que se preocupa com o todo. É disso que eu encontro espiritualidade. Porque quando a gente trabalha essa espiritualidade que cuida apenas do indivíduo, essa espiritualidade, às vezes, não ensina a esse indivíduo o senso de coletividade. E para questionar o gênero, a gente precisa entender coletividade. Porque é muito bacana a gente entender empatia. É importante ter esse senso de empatia. Mas não haverá empatia sem conhecimento, percebe? Sem que eu entenda de onde nasce a diversidade. Então, a reencarnação é utilizada deveria ser utilizada para justificar a diversidade, porque nós fomos criados simples ignorantes, cada um escolheu uma trajetória, e essa trajetória que escolhe constrói, fomenta as diferenças em nós. Então, a reencarnação ela é a fomentadora daquilo que diverge nos nossos comportamentos, como também nas nossas necessidades. Então, por que é importante falar disso? Porque quando a gente fala de gênero, é importante entender que, assim como a gente entende o gênero heterossexual como natural, a gente só vai ter empatia quando nós entendemos a bissexualidade como natural, quando nós entendemos, e que eu digo natural, né, não é natural de natureza, mas natural de ser tão natural quanto a heterossexualidade, no sentido de ser comum, sabe? De não ter nenhum tipo de problema ou de não ser nenhuma aberração. Então, a gente vive num país, por exemplo, que os direitos da comunidade LGBTQIAP+, hoje é tido no Supremo Tribunal Federal. Eles não conseguem nenhum tipo de direito no legislativo. Não há uma luta, não há um engajamento da sociedade por essas lutas. E aí, quando a gente fala de minoria social, é bom salientar que a gente fala da minoria no sentido de terem menos acesso a políticas públicas e menos acesso a direito e mais acesso à opressão. Então, nós precisávamos ter um posicionamento com relação a isso, que partisse de uma compreensão espiritualista e não de uma compreensão materialista dessas coisas. Então, quando ela questiona, né, essa hierarquia dos gêneros, porque você já viu alguém que vive no processo hegemônico dizer assim, eu sou homem, né? Por favor, venha para o meu lugar, vou dar meu lugar a você, mulher, você venha para cá, né, que eu vou lhe dar. Eu sou branco, eu vou dar meu lugar a você, negro. Eu sou classe média, eu vou dar meu lugar a você, pobre. Esse processo aí, ele não existe, né? Tudo é feito a partir de lutas. Então, essa hierarquia de gênero, ela valida os sistemas de opressão que colocam corpos e validam corpos que têm importância e corpos que não têm. Corpos que merecem, por exemplo, o investimento da política pública e corpos que não merecem. Não sei se vocês viram, hoje eu vi um depoimento de um comandante da Polícia Militar de Brasília para 9 soldados. E ele dizia assim, para ser bem direto, ele dizia assim, olhe, prestem atenção porque hoje vocês vão patrulhar, não é, o lugar onde tem mais renda per capita de Brasília. Essas pessoas merecem nosso cuidado. E ele fez um discurso todo em cima, né, de que aqueles corpos que estavam e que iam ser patrulhados mereciam um atendimento diferenciado, porque são corpos ricos, corpos brancos e corpos importantes. Então, quando ela fala disso aqui, dessa heterossexualidade compulsória, e que a gente não entende isso, é porque esses corpos, no futuro, eles vão ser cobrados. E eles morrem porque são cobrados de uma postura. O corpo transexual, ele morre porque ele subverteu a ordem. Ele subverte a norma. O que se espera daquele corpo é que ele seja um corpo que se comporte como um homem, né? Como no caso de uma mulher trans. E ele morre porque ele está transgredindo uma norma. Então, pode passar, por favor. É importante a gente entender disso. E aí, Butler pergunta, que outras categorias fundacionais da identidade binária de sexo, gênero e corpo, podem ser apresentadas como produções a criar o efeito natural, original e inevitável? Eu entendo isso no sentido
da gente quebrar essa norma. E sabe, da gente ser aliado realmente das pessoas que precisam quebrar a norma. E das pessoas entenderem que há um respaldo dentro do espiritismo para compreender que não há nenhum tipo de anomalia nessas pessoas que resolvem ser quem são e romper a norma. Eu me apego a uma frase de Freire, quando ele fala que há um processo de Paulo Freire, ele diz que vir a ser requer espaço e liberdade. Então, vir a ser é tão complexo a gente falar disso, porque eu posso ser quem sou. Porque o corpo, eu acho que isso contextualiza, o corpo que eu habito, ele me permite ser quem sou. O corpo LGBT, ele não tem permissão nessa norma de ser quem ele é. Então, ele está o tempo todo, sempre para que ele tenha essa liberdade de vir a ser, ele precisa estar o tempo inteiro transgredindo a norma. Se ele não transgredir a norma, ele não tem a oportunidade, em nenhum momento, de 24 horas do dia dele, de ser quem ele realmente é. Percebem? Então, é assim que surgem as identidades, é assim que surgem os nichos, é assim que surgem os guetos, né? Porque as pessoas passam a se procurar em espaços onde, naqueles espaços, naqueles ambientes, elas possam ser quem são. E daí a gente pode fazer a pergunta, onde estão as pessoas gays, homossexuais, as pessoas LGBTs, onde estão os corpos LGBTQIAP+, dentro do movimento espírita? Onde estão os corpos travestis? Qual é o travesti ou a travesti? Qual a pessoa trans de protagonismo dentro do movimento espírita? Qual o seminário, congresso que a gente vê que tem alguma pessoa LGBT que tenha espaço de fala, lugar de fala? Esses corpos não são dados a esses corpos o direito de falar. Esses corpos têm o direito de ouvir e de reproduzir aquilo que a sociedade entende como norma para que eles sigam. Pode passar, por favor. Isso aí cai, né, na questão da heterossexualidade compulsória, eu acho que a gente pode passar, eu acabei falando lá atrás, não torna repetitivo, mas aqui eu fiz essa pergunta para a gente poder, porque não dá para a gente falar de gênero sem falar do direito, a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Né? Inferioridade feminina, desígnio de Deus, igualdade de posição social entre homens e mulheres, direito legal ou concessão patriarcal e machista. Aí eu peguei 2 trechinhos de Kardec, aí esses eu vou fazer questão, pode passar, por favor, de lê-los, da Revista Espírita de 1866, num artigo chamado As Mulheres Têm Alma, Kardec diz assim: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Ora, a gente não vê isso, né? Eu fiz um estudo de caso para poder colocar lá no meu livro e eu comecei a ver eventos no Dia das Mães que só tem homens, Dia Internacional da Mulher, eventos promovidos por facilitadoras federativas e só tem homens falando. Um evento que fala sobre maternidade e só tem 4 homens falando. Um evento que tem 11 expositores e apenas uma dessas expositoras é uma mulher. Ora, se Kardec está dizendo que isso aqui... E aí tem uma parte lá que ele fala, que ele diz assim, quando o ser humano não entende isso, essa busca pela igualdade de direitos, ela é uma concessão que esse homem dá à mulher. Ou seja, quando esse homem muda o governo, muda o entendimento, muda a lei, muda a concessão, percebe? Por quê? Porque não é entendido como natureza, como natural, como direito de igualdade, que a mulher tem o direito à igualdade. E é importante a gente falar disso, porque é um recorte brasileiro extremamente pertinente de ser discutido, porque nós somos um país estruturalmente e estruturantemente machista e patriarcal. A gente precisa dizer, por exemplo, que uma mulher ocupando o mesmo cargo de um homem, ela ganha cerca de 30% a menos que ele. Se essa mulher for negra, ela ganha menos de 40%. Ocupando o mesmo cargo que um homem, em mesmas funções.
Então, hoje é interessante porque a mulher já ocupa muito mais tempo, tem mais tempo de escolaridade do que o homem, ela tem passado muito mais tempo dentro da universidade do que o homem, mas mesmo assim ela ganha menos. Houve um fenômeno, para a gente contextualizar isso, aqui em Recife, na pandemia, cerca de 95% dos empregos perdidos aqui foram pelas mulheres. Outra coisa que se notou muito, o índice de produção intelectual caiu substancialmente na pandemia das mulheres. Porque o cara vai para casa, ele pode escrever porque ele não precisa dar conta do terceiro turno, né? Ele não toma conta dos filhos, ele não tem responsabilidade com a comida, ele não tem responsabilidade com nada, então ele pode assumir aquela responsabilidade de escrever. Então também houve, isso é uma coisa que a gente nota, a gente contextualiza aquilo que a gente está falando. Então não dá para a gente falar de gênero, né, sem falar dos direitos, do direito da igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. Então, você percebe que quando a gente lê Kardec, isso em 1866, ele fala de alguma forma de gênero, e ele já institui como uma coisa da natureza. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não coloquei, mas que ele diz que, quando ele fala que, até eu vou usar o próprio texto, né, de 1866, quando ele diz que essa desigualdade é a imposição da força e da ignorância, e não uma condição natural. Eu me revolto muito à pergunta 806 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos perguntam se a desigualdade social é uma questão divina, né? É uma questão de produção, e os Espíritos são categóricos em dizer não, é uma coisa humana. Então, se essa desigualdade é produzida pelos seres humanos, nada mais justo que esses seres humanos resolvam essa desigualdade. Pode passar, por favor. Eu trouxe algumas questões para a gente falar um pouquinho de corpo, e eu queria me deter aqui a esse slide, pelo seguinte fato, porque ele fala aqui, né, o corpo é visto como um corte do julgamento final sobre o que somos ou que podemos nos tornar, porque outra razão estamos tão preocupados em saber se os desejos sexuais, sejam hetero ou homossexuais, são inatos ou adquiridos. Eu acho interessante isso. Há uma discussão que poderia ser construída a partir desse trecho, que é essa divisão de sexo, orientação sexual e sexualidade. E aí a gente vai tratar de sexo como órgão reprodutor masculino, órgão reprodutor feminino, e sexualidade como uma coisa pecaminosa. Então, percebam, há ainda o peso da religião na fomentação desse preconceito, porque além de todas as dificuldades da estrutura da própria sociedade, as religiões elas fomentam e alimentam esse preconceito quando constituem, por exemplo, a partir da Bíblia ou de livros sagrados, não é, que é pecado a relação homossexual. E que se base, por exemplo, a gente vê alguns expositores espíritas usar o Velho Testamento para poder justificar. Preciso dizer que o Velho Testamento é judeu, ele não é cristão, né? E, então, a relação do espiritismo com ele é nula. Isso é bom a gente poder falar. E aí, quando a gente escuta o conteúdo, ele é fundamentalista. E ele valida preconceito. Então, eu entendo por que também a minha preocupação com relação a isso. É porque as pessoas não entendem que muitas vozes, elas validam a violência. Porque as pessoas ficam em busca de encontrar onde está a validação daquela ação. Então, se você tem um Estado, um governo, um Estado, que verbaliza a naturalização da violência, você tem uma religião que motiva você a entender que aquilo realmente não é normal. O meu TCC, ele falou sobre gênero, eu falei sobre homofobia, e eu entrevistei 284 alunos de um curso de pedagogia. E desses 284 alunos, eu escutei no meu questionário, no meu formulário de pesquisa, eu li muitas respostas como Deus não criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Sabe? Essas coisas que validam, do ponto de vista religioso, sem o auxílio ou a busca de uma compreensão científica e filosófica dessa relação, e que institui isso como um comportamento padrão. Então, é importante a gente entender a nossa ação enquanto espírita, enquanto religioso espírita, e como você quisesse dizer, como espírita,
no sentido de não validarmos essas vozes. Eu vou citar aqui 2 expositores, não vou dizer nomes, mas eu assisti a um cara que tem lançado bons livros, mas não é a praia, e fez uma palestra de mais de 1 hora no YouTube, onde ele coloca que a homofobia é responsabilidade de quem recebe o preconceito. Ou seja, se a pessoa for a pessoa que está construindo uma autonomia, ela não vai sentir a homofobia. Gente, isso é uma piada de mau gosto. Porque é impossível você não sentir o peso da opressão, percebe? E a outra coisa que eu acho que cabe na discussão de hoje é quando os expositores espíritas validam a questão da ideologia de gênero. Né? Eu sou pedagoga, eu digo sempre, até para a gente poder brincar um pouco, mas de forma séria, kit gay é igual a unicórnio. Todo mundo diz que existe, mas ninguém nunca viu. Né? Porque não existe a questão do kit gay. Então, as pessoas falam de coisas que elas não veem, e é tanto quanto que o kit gay, eu acho que cabe essa discussão aqui, porque contempla essa ideia no sentido da gente entender o poder do fundamentalismo religioso na criação do preconceito, na validação e na manutenção desse preconceito, que é a questão da ideologia de gênero, que eu acho importante a gente tocar. Né? Tem uma professora gaúcha chamada Jimena Furlani, que ela fala disso, e aí ela contextualiza que foi criado por um grupo de católicos de extrema-direita, né, conservadores, que tinha como objetivo lutar justamente contra os direitos da comunidade LGBTQIAP+, direito ao casamento, direito à adoção, porque defendiam a questão da família tradicional brasileira. E aí, alguns grupos neopentecostais se apoderaram dessa teoria e utilizam essa teoria como um recurso científico, ou seja, usa como fundamentalismo, mas quando a gente vê isso na mão de pessoas espíritas, é um conceito que não tem nenhuma base filosófica, nenhuma base científica, né? E nenhum estudioso de gênero, de sexualidade que você conheça vai usar a ideologia de gênero como um conceito válido pela ciência. Não existe ideologia de gênero. Então, quando as pessoas fazem isso, elas têm um objetivo. O objetivo é invalidar o diálogo, porque uma das coisas que está pegada a essa ideia da ideologia é a ideia, por exemplo, de que dialogar sobre a educação de gênero, ela provocaria com que as pessoas, com que as crianças fossem homossexuais. Isso é o cúmulo do absurdo. Porque assim como não existe a cura gay, que desde 88, a OMS, né, tirou do CID a homossexualidade, deixou de ser homossexualismo, passou a homossexualidade, eu prefiro homoafetividade, né, com doença. E em 99, o Conselho Federal de Psicologia ele proíbe a patogenização da homossexualidade. Mas ainda há profissionais de psicologia que tratam a homossexualidade, né, junto com a religião. E aí eu digo isso, porque é importante, Alexandre, falar disso. Porque eu sei de casos de pessoas que passaram 3 anos fazendo desobsessão, porque era um espírito que tornava aquela pessoa homossexual. 3 anos. Conheço um que passou 10 anos fazendo desobsessão. Odeia o espiritismo. Não quer ouvir falar nem no nome do espiritismo. Então, as pessoas se baseiam nesse conteúdo para poder construir políticas dentro do centro que validem a cura de uma coisa que não é doença. Como é que você vai curar o que não é doença? Então, eu acredito ser importante essa discussão no sentido da gente desmistificar essa ideia e fazer com que as pessoas entendam que não existe uma política de ideologia de gênero, assim como não existiu o kit gay. A gente precisa lembrar que isso foi pauta política partidária. As pessoas ganharam voto, pessoas ganharam eleição com essa pauta. E é importante a gente entender isso, sabe? Discutir isso de forma ampla. Pode passar, por favor. Eu acho interessante essa discussão. Essa também é uma estudiosa gaúcha chamada Guacira Lopes Loura, no sentido de que a gente espere, percebam como é estranho o que ela diz aqui, porque assim, a gente espera que o corpo dite
o comportamento que vai gerar a identidade, percebe? Ora, se você é espírita, é interexistencialista, você diz que o espírito não tem sexo, você diz que o corpo é um instrumento do qual o espírito se utiliza para poder vivenciar suas experiências. Então, como é que é o corpo que vai determinar aquilo que emana da relação de identidade ou da criação de identidade? O que eu defendo no livro é que a identidade é uma expressão espiritual, é a forma que o espírito se expressa, e por isso ela precisa ser naturalizada. Então, se você é homossexual, bissexual, travesti, transexual, é uma experiência no processo evolutivo, no processo de construção deste ser espiritual, tanto quanto a heterossexualidade. E aí, o que é que a gente viu dentro do movimento espírita? Uma deturpação, né, sem embasamento científico, mais uma vez, quando as pessoas dizem assim, não, mas ele pode ser homossexual, mas ele precisa ser abstêmio. Ninguém quer ser abstêmio, mas quer que os outros sejam. É tão bonito isso. Né? E ainda escutei, eu tenho 48 anos de idade, eu estou dentro do movimento espírita há mais de 30, né? 32 anos mais ou menos. E eu escutei muito, principalmente na minha mocidade, as pessoas dizerem, o homossexual que conseguir, né, se abster do uso da homossexualidade, ele evolui 5 encarnações numa só. Gente, isso é de uma ignorância sem tamanho. Mas isso é comum dentro dos centros espíritas. Porque é esse mesmo discurso que, por exemplo, não dá aos homossexuais o espaço de vir a ser dentro do centro espírita. Porque não podem dar passe, não participam da mediúnica, não ficam distantes da evangelização infantil. As pessoas, eles só podem participar do estudo e da desobsessão. Esse espaço é um espaço que eles têm direito. Então, entendam como é tudo muito novo, né, no sentido de uma discussão que nasça a partir do espiritismo. É preciso a gente entender que nenhum tipo de comportamento ele vai se dar a partir do corpo. Né? As nossas impressões, né, aquilo que nós somos, aquilo que nos constitui enquanto seres espirituais, ele vai ser refletido, vivenciado a partir das experiências do nosso corpo. Mas a gente não introspecta corpo para espírito no sentido de que o corpo... Então, isso é importante que seja dito. E é importante também para as pessoas entenderem que esse corpo experiencia as necessidades que este ser espiritual tem, e essas necessidades, essas experiências, essas construções se dão a partir da vivência social. Não tem outra forma. Não existe outra maneira. Não adianta você rezar o Pai Nosso, 30 Pai Nosso, no milho, de joelho, todo dia, durante 30 anos, que você vai ser o mesmo cidadão no final da reza. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Essa relação, ela se dá a partir da troca. Que aí eu digo, a gente tem muito de bebê de Kardec enquanto pedagogo, né? Porque ele entendia a necessidade de um processo de educação, educativo, pedagógico. Por que pedagógico? Porque nenhum processo pedagógico se dá a partir da coação. Não existe uma coação no processo pedagógico. Né? Se houver coação, esse processo pedagógico ele é inócuo, improdutivo. Mas ele convida você a perceber a necessidade que você tem de fazer parte de um grupo social. Essa empatia, ela precisa ser uma empatia coletiva, não uma empatia individual. Sabe? É uma empatia coletiva que faz com que a minha ação dentro desse mundo, ela fortaleça a necessidade dessa busca pela igualdade, pela justiça social. Pode passar, por favor. Por conta do tempo também, que a gente começou um pouquinho depois. Eu não sei até que hora é, depois você me diga, mas se já estiver acabando, porque aí a gente encerra onde a gente tiver, não tem problema não. Eu trouxe esse slidezinho que fala de cultura, que eu acho importante a gente entender também. Se a gente for usar, por exemplo, a mulher como relação, a necessidade da mulher estadunidense, sabe, a cultura, a vida, os acessos que a mulher estadunidense tem, não é a mesma cultura, o mesmo acesso que a mulher brasileira tem. A mulher brasileira, branca, classe média, ela não tem as mesmas necessidades que a mulher negra, periférica tem. Então, quando a gente fala da construção desses corpos e dessas identidades, a gente precisa entender de que ponto esses corpos estão partindo. Um dia eu estava fazendo uma palestra no centro sobre gênero, sei lá, uns 6 anos atrás, e uma mulher disse assim, Alexandre, eu não acredito que no Brasil exista homofobia e racismo.
Aí eu disse, não, a senhora acredita em reencarnação? A senhora acredita, na próxima a senhora pede para vir pobre, preta e bicha. Não tem problema. Se você não acredita, não vai mudar nada na sua forma de viver. Não é, se não existe. Então, qual é o problema de você pedir? Não é só para experimentar, tipo umas férias. Depois você pede para vir de novo, classe média. Nesse momento, você pede para vir periférica, negra e homossexual. Sabe? E afeminada. Aí você vai ver o que se existe ou não violência. Sabe? Então, essas coisas é que não são discutidas como deveriam, porque as pessoas partem de um pressuposto da vida que elas têm. E é por isso a necessidade dessa inserção dentro desse conceito social, para você conhecer o todo, sabe? Conhecer de que culturas a gente está falando quando a gente fala do Brasil. Não existe um Brasil, gente. Não existem Brasis. E que são extremamente diferentes. A gente precisa entender, por exemplo, que a gente está falando de um dos países mais desiguais do mundo. Hoje, a gente não, porque assim, hoje a gente não acaba com a corrupção, a gente acaba com os órgãos que trazem números para a gente saber como é que está. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente não sabe mais como é que está a desigualdade social no Brasil, porque não tem mais, né? IPEA, eu pelo menos não soube de mais dados novos do IPEA, se tem, pode mandar para mim, mas assim, o último dado do IPEA que eu vi, por exemplo, 94% do PIB brasileiro está na mão de 6% da população. E o único dado que eu vi era que nesses últimos 2 anos tinha aumentado ainda mais essa defasagem. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que nessa pandemia aumentou a quantidade de bilionário. Então, não dá para a gente tratar de corpo, tratar de gênero, tratar de sexualidade, sabe? Tratar de desigualdade, partindo desse ponto, partindo dessa premissa da desigualdade, como se todos nós fôssemos iguais. Isso é uma falácia. Nós não vivemos em situação de, a gente está no mesmo barco. Não, a gente pode estar no mesmo mar, mas os nossos barcos são diferentes, cada um tem o seu. Tem gente que está no iate e tem gente que está sentado num pedacinho de madeira com o remo quebrado. Esse é o Brasil. Então, para a gente falar de gênero, para a gente falar da construção de uma praxis que nasce, por exemplo, de uma perspectiva espírita, a gente precisa entender para quem a gente vai falar, com quem a gente está falando. Por que o Brasil? Por que o espiritismo é uma religião para classe média branca e intelectual? Kardec tinha preocupação da propagação do espiritismo para as baixas camadas. Até hoje a gente não conseguiu fazer. Eu digo, e me perdoe a franqueza, para mim o movimento espírita federativo ele é falido, ele faliu. Ele faliu do ponto de vista da construção ética, porque ele consegue dialogar com os pares, ele dialoga com os brancos, ele dialoga com os ricos, mas ele não dialoga com os outros. Então, nesse sentido, para mim, é um movimento falido. Ele não consegue dialogar com as outras pessoas. Pobre, negro, no centro espírita, ele é atendido, ele não pode ser quem atende. Você já tem um espaço para ele ali, ele já chega com um espaço delimitado. Aquele é o espaço dele. Homossexuais não tem espaço. Pode passar, por favor. Corpos violentados. Né? Não é possível definir primeiro a ontologia do corpo e depois as significações sociais que o corpo assume. É mais ou menos isso que o movimento espírita tem feito. Aliás, é que a sociedade tem feito, né? Para a gente não individualizar. Primeiro, a gente não entende como é que a gente vai criar aquilo que o corpo é, aquilo que aquele corpo vai ser no momento que aquele corpo surge. Então, a gente não respeita... Desculpe se eu me repeti muito nesse ponto, mas para mim ele é um ponto crucial. Sabe? Nós entendermos que o julgamento ele não deve ser ou não deveria ser feito a partir da genitália. Ele precisa ser feito a partir da construção social, da relação de espiritualidade, da intimidade desse ser, a partir daquilo que ele é, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Construir uma base de entendimento desse ser humano a partir dessas peculiaridades. Não dá para a gente dizer assim, você é o quê? Eu sou mulher. Então, no universo que você está, o seu único papel é o papel de mulher, dentro do papel de mulher você exerce um monte de papéis, né? Então, só que esses papéis, para a mulher principalmente, ainda mais, eles ainda são mais determinados, né? Porque assim, a mulher precisa dar conta de tudo. Eu estava vendo uma coisa, conversando com alguns amigos e vendo assim, o peso que a mulher tem quando um filho, entre aspas, não dá certo. A responsabilidade é sempre da mãe.
É como se o cara não tivesse responsabilidade sobre aquilo. Então, tem coisas que a gente precisa discutir dentro de uma ótica espiritualista, reencarnacionista, imortalista, e o espiritismo oferece essas condições. E, em contrapartida, a gente precisa olhar com um olhar antropológico e sociológico, porque aonde o espiritismo não dá conta, aí a gente entra com a filosofia e com a sociologia. Tem uma frase da Denis que eu acho bem interessante, que no livro Socialismo e Espiritismo, que ele diz, em algum ponto, o socialismo para e o espiritismo segue. Mas isso é uma linha de mão e contramão. Em algum ponto também, o espiritismo para e o socialismo segue. O que a gente não tem ainda é um diálogo plausível, real, contundente com as políticas de identidade, com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, com a pedagogia e com o espiritismo, que traga, né, que traga discussões de relação entre o que pode ser construído de conteúdo, de conceito, e levando em consideração a epistemologia espírita, sem descaracterizá-la, né, que a gente chama de honestidade intelectual, sem descaracterizar também as ciências humanas, mas com aquilo que é possível dialogar. Então, eu viajo muito assim, porque eu consigo ver possibilidade de diálogo do espiritismo com autores pós-estruturalistas, nihilistas, né, materialista dialético, mas às vezes eu leio o livro espírita que eu não vejo como dialogar com Kardec naquele livro. E tem o nome lá de livro espírita, e a gente não consegue criar esse diálogo a partir de Kardec. Então, houve um fenômeno também que eu acho que dificulta muito essa relação se estabelecer a partir de um princípio de uma compreensão filosófica, que é o tamanho que o espiritismo ganhou no sentido de se tornar religião aqui. Então, hoje a gente pega, as coisas são constituídas verdade, basta que alguém diga. Então, a gente não lê isso. Quando a gente lê e não concorda, são os hereges do movimento espírita. Né? Porque se fulano disse, você tem que assinar embaixo. Não, se Kardec disse, a gente não assina embaixo. Né? Então, como é que fulano vai dizer, os espíritos vão dizer, a gente vai acatar aquilo como sendo verdade? Pode passar, por favor. Alexandre, Oi, Márcia. Só para dar tempo das pessoas depois fazerem perguntas, você acha que mais uns 5, 10 minutinhos, tá bom? 10 minutos eu termino. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Por nada. Pode passar. Isso aí eu acabei, já contemplei. Pronto. Eu acho que esse termo aqui da Judith Butler, sujeitos, quando ela fala de sujeitos reconhecíveis, e talvez eu já tenha até falado sobre isso, mas eu acho importante ratificar pelo seguinte, porque quando a gente está numa condição de hegemonia, né, nosso espaço é um espaço que não sofre tanta desigualdade, a gente não consegue vivenciar isso a partir de uma perspectiva social ou antropológica, porque a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa forma de vivenciar, ela é diferente, né? Então, quando ela fala isso, né, há sujeitos que a vida não tem valia, não tem importância. E isso tem uma coisa que Achille Mbembe, né, um filósofo angolano, que ele diz, que ele chama de necropolítica. Então, essa política, que ele chama de necropolítica, ela é validada pelo Estado. O investimento do Estado, gente, a gente está vendo agora que os caras triplicaram o valor dessa verba para a eleição. Isso é um absurdo sem nenhum tamanho. 6 bilhões de reais para as eleições. Não era uma verba de 2 bilhões que passou a ser 6 bilhões. A gente tem uma quantidade, que agora me fugiu a memória, mas que são 106 bilhões empenhados para comprar uma vacina que não foi comprada porque tem suspeita mas o dinheiro está empenhado, ele não pode ser gasto em outro lugar. Então, a gente fica pensando que aquele investimento que está lá, agora aqui mesmo em Pernambuco, o Ministério Público autorizou o Estado a usar dinheiro da educação para pagar compromissos. Percebe? É sempre educação e saúde que paga. Então, como a gente já está dizendo, eu vou ilustrar isso falando, por exemplo, do movimento espírita. Quando a gente cobra R$200 no ingresso para um evento espírita, a gente não já está dizendo pelo valor do ingresso quem tem acesso a ele, não. Né? Se você é um casal espírita, você tem R$400 de ingresso, mais
translado, mais alimentação, mais um livro que você compre, você vai gastar aí no baixo, sei lá, R$700, R$800. Né? Qual é o público brasileiro que pode gastar esse dinheiro? Isso a gente está falando de uma coisa mais prática. Esses investimentos que a gente fala aí, que ela chama desses sujeitos que não são reconhecíveis pelo investimento do Estado, não são reconhecíveis pela própria sociedade, porque quando a gente cria um slogan que diz que vida negra importa, né, é muito sério isso, é porque já passou de todos os limites possíveis. Mais de 70% dos encarcerados brasileiros são pessoas negras. Então, quando a gente fala disso, a gente não consegue aprofundar essa discussão dentro do movimento espírita, porque ele acredita que existe toda uma gama de conceitos dentro do próprio espiritismo que justificam essa diferença. Como é que a gente vai construir uma igualdade? É embasado em quê que essa igualdade vai se dar? Não é? Pode passar, por favor. Vulnerabilidade como forma de ativismo e resposta ética ao sofrimento. Eu vou encerrar nesse slide. Eu falo dessa vulnerabilidade que Butler fala e dessa resposta ética ao sofrimento. Eu queria terminar dizendo que, diante de todas essas desigualdades, de todas as dores provocadas por essa desigualdade, era importante nós criarmos uma resposta ética no sentido dos centros espíritas, por exemplo, se tornarem espaços acolhedores para as pessoas LGBTQIAP+. Que as políticas que fossem criadas pelas instituições espíritas pensassem nas desigualdades, no sentido ético da palavra, e pudessem oferecer lugares que não fossem hostis. As mulheres... eu já soube de mulheres que foram assediadas dentro de centro espírita. E a gente acha que não existe, mas existe sim. A gente sabe que já existe pedofilia também, em todo lugar tem. Onde tem grupo social, esse tipo de coisa vai existir, não vai deixar de existir. Mas eu queria falar no sentido de, enquanto coletivo, né, enquanto pessoas espíritas, enquanto coletivos de espiritismo, enquanto centros espíritas, qual seria a resposta ética a esse sofrimento que leva tantas pessoas a tirarem sua própria vida, a viverem depressivas, a não serem abraçadas, a não serem acolhidas, a não serem respeitadas nas suas individualidades. E não é numa questão de não são respeitadas nas suas escolhas, porque as pessoas não escolhem ser homoafetivas ou ser LGBT. Elas são e pronto. Então, como é que a gente não tem esse diálogo no movimento? Como é que a gente pode se arregimentar para poder criar espaços que sejam diferentes dos espaços lá fora para que as pessoas sejam bem acolhidas? Eu vi pessoas homossexuais dizerem assim, que quando eu contei para minha mãe e para o meu pai, e eles me aceitaram, aí pronto, para mim foi bom. Porque eu saía correndo da rua e eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu podia ser quem sou e seria acolhido. Então, esse é um discurso que a gente escuta muito, né, das pessoas LGBTQIAP+. Como também escuta o quanto não foram abraçadas e as dificuldades que encontram para serem abraçadas dentro dos centros espíritas. Então, acho que isso é um desafio para nós, né, no século XXI, criar espaços que não sejam hostis às pessoas pela sua orientação sexual, pela sua expressão identitária ou pela sua identidade de gênero. Bem, eu acho que dá para a gente parar por aqui e aí a gente dialoga com as pessoas que quiserem dialogar. Vou tirar a apresentação. Alexandre, foi muito bom. Você deu um banho de cidadania para a gente. Conseguiu colocar com muita clareza as dificuldades que a gente tem no movimento espírita e que a gente tem enquanto cidadão, né? Enquanto cidadania, enquanto país, mas no movimento espírita a gente tem que discutir mesmo essa questão e que arrumar um jeito de, como diz você, de ter uma resposta ética, né, a esse sofrimento. Gente, nós temos a primeira pessoa é o Cavour, que quer fazer uma pergunta para você.
Alexandre, boa noite. Foi um grande prazer te ouvir. A gente precisa de, com certeza, mais espaços, né, para a gente discutir sobre esse assunto. E uma parte que você comentou, que aliás você comentou bastante durante a sua apresentação, é a questão de como o movimento majoritário, né, espírita, lida ou não lida, na verdade, com a questão da comunidade LGBT. Há uns semanas atrás, eu estava preparando uma apresentação também. Eu participo também da Mocidade, tá? Eu sou lá no grupo, né? A gente coordena, eu ajudo a coordená-la também. E aí eu fui buscar num canal de acho que não vale a pena a gente falar o nome aqui, mas acho que todo mundo vai saber quando eu falar. De um espírita bastante famoso, tem um canal com muitos seguidores, né? Os vídeos, muitos likes, muitas visualizações. Ele tem um canal muito bem produzido. E aí eu procurei vídeos ou apresentações dele falando sobre a questão da homossexualidade. E eu queria que você comentasse sobre isso, né? Em como essas pessoas que atingem um grupo espírita, e muitas vezes não espírita, mas simpático, né? Porque no Brasil a gente tem, muitas vezes a pessoa é católica, mas aí ela acredita em reencarnação, aí fica aquela misturinha, né? Que ele fala o seguinte, e isso é um discurso que a gente eu ouço há muito tempo, que é o seguinte, que o homossexual, ou a homossexual, na verdade, foi um espírito, em outras encarnações, que abusou da sua sexualidade. E aí, então, ele vem nessa encarnação como homossexual para lidar com isso, para pagar isso, né? Acho que é essa a palavra que mais se usa, né? E eu queria que você comentasse um pouco desse tipo de discurso que se ouve há muito tempo e que vai confirmando, né, essa visão preconceituosa que você brilhantemente passou para a gente. Obrigado, tá? Nada. É bem interessante isso, que é o seguinte, eu dediquei um trecho do livro que estou escrevendo a isso aí, pelo seguinte, porque há uma fantasia, uma ideia de que o expositor espírita ele pode falar sobre qualquer tema. E, infelizmente, isso é vivido pelo movimento espírita, né? As pessoas acham que porque são os espíritos desencarnados não têm competência de falar sobre todo tema. Não tem, mas a gente acha que tem. E os espíritos encarnados também não têm competência de falar sobre todo tema. Eu entendo, eu não queria citar nominalmente, né, mas assim, eu cito no meu livro o caso de Divaldo em 2018, no Congresso Goiano de Espiritismo, que ele falou de ideologia de gênero. Cara, ele perdeu uma oportunidade única de ficar calado, ele não entende nada de gênero para falar de gênero. Isso coloca em xeque o trabalho de Divaldo? Não, ele continua sendo o cara que faz assistência social, um escritor que lançou muita coisa boa e muita coisa ruim, pelo menos na minha opinião. Né? E isso não melhora o que ele escreveu de bom, de ruim, nem piora o que ele escreveu de bom. Mas ele não entende de gênero para falar sobre gênero. Né? Eu peguei até um livro de Joana, Dias Gloriosos, que ela faz uma homenagem ao próprio Marx, que nessa mesma fala ele fala mal. Então, quem é que está falando a verdade? É a Joana de Dias Gloriosos ou é o Divaldo? Então, isso são coisas que a gente precisa ter cuidado. E a outra coisa é aquilo que eu falei no princípio. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento de muita cautela, porque não há conteúdo espírita ainda produzido com relação à temática. A gente está produzindo. Eu estou escrevendo um livro, tenho escrito alguns artigos, tem algumas pessoas produzindo também, né, como Célia Ribas, pessoas sérias, estão produzindo também. Tem os livros do Andrei Moreira,
homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e transexualidade sob a ótica do espírito imortal, mas é tudo muito novo, sabe? Então, a gente também vai cometer muito equívoco ainda intelectual nesse processo de construção. Agora, não há compreensão, pelo menos para mim, a partir das minhas pesquisas em Kardec, que valide isso que se coloca, né? Você reencarnou muito. Como é que a gente vai usar isso, por exemplo, quando a gente fala do homem, do heterossexual que acha que é o pegador, né? O macho alfa? Como é que a gente vai construir essa relação com o macho alfa? Então, ele é macho alfa porque ele reencarnou macho 10 vezes. Pelo amor de Deus, isso não tem o menor sentido. Isso é fruto desse processo social constituído de uma sociedade machista e de uma sociedade patriarcal, né? A gente precisa entender, é muito sério que a gente tem que entender. Eu tenho um projeto de escrita para o futuro que é a história da educação no Brasil, um olhar espiritualista. Cara, o Brasil tem, né, nós fomos invadidos em 1500. Enquanto países por aí têm 1000 anos que tem universidade, a gente veio falar em educação básica em 1930. O que a gente está vivendo aí já é... você está falando da educação formal? Estou também falando da educação formal. Mas estou falando também da educação informal, da falta de acesso a essa informação. A gente está falando aqui de um país que ele as pessoas são analfabetas funcionais. As pessoas leem, mas não sabem o que ler. É uma parte muito significativa das pessoas. Quem trabalha com educação sabe do que eu estou falando. Crianças que chegam no sexto, sétimo ano, que deviam estar lendo corretamente, a gente tem que ensinar a alfabetizar no sexto ano. Então, é dessa realidade que a gente está falando. Agora, pronto, aí isso que o João está falando não existe literatura e aí não existe pessoas que assim, é duro pesquisar gênero no Brasil, principalmente com essa pegada espírita. Eu estou nesse universo há uns 8 anos, mais ou menos. E, assim, eu já podia ter lançado esse livro e me seguro no sentido de estar tentando produzir, porque eu não queria produzir uma coisa conceitual, por exemplo, como são os livros do André Moreira, mas que fosse uma coisa reflexiva, que a gente pudesse refletir sobre esse posicionamento social, a gente ter conteúdo. Sabe o que a gente faz? Eu toquei nesse ponto da educação, porque, para mim, ele é uma coisa importante de ser dito. A questão da educação. O movimento espírita, ele criou um processo chamado de pedagogia da reprodução. Eu vou dizer uma coisa que, desculpe se parecer arrogante, mas é como eu penso. Ser expositor espírita no movimento hegemônico é muito mais fácil do que ser expositor espírita no movimento progressista. Porque lá a gente reproduz, aqui a gente tenta produzir. Produzir vai ser sempre mais difícil que reproduzir. Então, isso é um fato. Contra fatos não há argumento. É um fato. Então, é muito fácil você reproduzir, principalmente quando esse conteúdo ele vem banhado de religião. Então, você tem seguidores, pessoas que não questionam, sabe? É a prática da heteronomia. É tudo que o espiritismo não é. O espiritismo é um convite à autonomia, à busca pela autonomia. Então, quando você valida uma educação heteronoma e você acha bom que as pessoas lhe sigam, gente, eu fico olhando esses eventos aí, são os mesmos expositores e praticamente os mesmos temas. Não, cara, chegou uma hora que já não dá mais, sabe? Então, mas por que isso acontece? Porque é um processo de reprodução. A ideia não é que as pessoas saiam dali e aproveitem aquilo para poder mudar o mundo que está ao seu redor. Elas precisam aceitar o mundo que está ao seu redor. E aceitar o mundo que está ao seu redor hoje é aceitar a homofobia, é aceitar racismo, sabe? Porque Deus tem um plano para você. E quando você se rebela, é porque seus obsessores estão em crise. Então, cara, eu prefiro que os meus obsessores estejam em crise. Porque a gente está no momento de ter lado, não dá mais para não ter lado. A gente precisa ter um posicionamento. É necessário isso, sabe? É preciso que a gente se posicione. Então, não cola mais essa história. A gente precisa de conteúdo. Eu defendo, Cavour, né? Teu nome? Eu defendo a ideia de que a expressão de gênero, que a identidade de gênero é como você se vê no mundo. A expressão de gênero é como você se relaciona com esse mundo. A expressão de gênero, como a identidade de gênero, ela nada mais é do que a ação do espírito na vida. É como o espírito se coloca para fora.
Só que ele não tem como se colocar para fora sem o corpo, sabe? E aí a gente não pode reduzir a vida no corpo apenas isso, mas não pode fazer da vida no corpo, sabe, a coisa da... Isso é uma coisa que me dá muita preocupação, que é essa ideia muito repetida de reforma íntima e de caridade. Se você conseguir fazer isso, já está tudo muito bom. E essa reforma íntima ela é muito deturpada, e essa caridade também ela é deturpada. É uma caridade que não é empática. E é uma reforma íntima que chega a ser egoísta. Desculpa, mas é como eu vejo. Alexandre, aqui a gente funciona assim. Como nós estamos também no Facebook, o Paulo pediu para fazer uma pergunta. Várias pessoas te agradeceram, elogiaram muito sua palestra. E a Jacira, depois eu vou mandar para você esses comentários. Mande sim, mande mesmo. E a Jacira pediu para você divulgar seu livro. E eu vou pedir mais uma coisa. Além do seu livro, você citou outros livros acho que mais dois autores espíritas que abordam esse tema. Você podia divulgar. Eu mando para você. Perfeito, e eu você manda para o pessoal, tá bom? Tá. E aí, quando o Paulo fizer a pergunta dele, se responder, a gente vai fazer o nosso encerramento e depois a gente continua aqui na sala. Dá para as pessoas continuarem conversando, perguntando coisas, só por conta de oficializar o fechamento por causa do Facebook. Tá bom? Sem problema. Então, vamos lá, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Obrigado demais pela tua conversa. Eu vou resgatar uma coisa aqui para você comentar um pouquinho. No Livro dos Espíritos, né, a gente tem 3 questões lá, 200 até 202, que são as seguintes: tem sexo os espíritos? Né? E aí os espíritos respondem para o Kardec: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Já uma bela dica, né? A 201 pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, a 202, quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Né? Aí a resposta a isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Isso para mim já responde, né? Para mim, né? Para o Paulo responde que não há nenhuma... que é uma crueldade qualquer tipo de julgamento de um comportamento em relação a gênero, a gosto sexual, a maneira de lidar com amor, a maneira de transar, porque não é só a questão do gênero, é a questão também do comportamento padronizado, né? Porque o casal tem que fazer isso, mesmo sendo heterossexual, tem que fazer isso, porque o casal... O que a gente ouve muito, por exemplo, um absurdo que a gente ouve muito é o seguinte: tudo bem, quer ser gay, seja, mas não anda de mão dada na rua, deixa isso para sua casa. Ora, eu não vou falar o que eu pensei aqui agora, mas dá um tempo, né? Vamos pôr o pé no ano 2021 e com muita tranquilidade, né? Acho que a gente tem que se posicionar. Eu acho que o Alexandre traz esse recado de forma perfeita. Eu, como presidente do Conselho Diretor, digo: não está satisfeito com esse tipo de fala, com esse tipo de posição de espírita, vai ser evangélico, com todo respeito, vai para um centro espiritólico, né, o centro tradicional. A gente não pode deixar de discutir e de trazer essas pessoas todas para cá. A gente precisa aprender. No texto, o João Conde coloca aqui no chat, é verdade, a gente não sabe, então a gente tem que aprender. Eu já ouvi, pode ficar no centro, mas veja lá, se comporte. Se comporte o quê? Não pode encostar a cabeça, a moça não pode encostar a cabeça no ombro da namorada, o rapaz não pode encostar a cabeça no ombro do namorado, assistindo uma palestra. Se comporte nós, heterossexuais, machos, alfas, idiotas, desculpa, que não sabemos em que mundo estamos. A gente tem que aprender. E aí eu só elogio a diretoria e queria que o Alexandre comentasse um pouco essa questão que o próprio Livro dos Espíritos traz. É muito claro, está claro ali. A gente precisa ensinar para quem não percebeu.
e a gente precisa aprender a lidar com essa situação, abrir as portas para todo mundo. Acho que o Alexandre traz uma coisa importante, que é, inclusive, essa questão da discriminação social. A gente sabe que o espiritismo é uma doutrina de elite, e a gente o objetivo não é popularizar no sentido de encher o centro, mas é de que a gente possa propiciar para aqueles que queiram participar conosco, tenham condição de participar, né? Então, cara, parabéns aí. Valeu, obrigado. Eu queria começar por Foucault, né? Foucault, em História da Sexualidade, Foucault diz que levaram o sexo para dentro do quarto, raptaram o sexo, né? E levaram ele para dentro do quarto. E aí passou a só ter valia aquilo que é praticado lá dentro do quarto. Como quem raptou era branco, hegemônico, classe média, o resto foi marginalizado. Então, Kardec é muito direto nesse texto da Revista Espírita, que eu recomendo a vocês, de 1866, é o primeiro artigo, chama-se As Mulheres Têm Alma, da Revista Espírita de 1866. Ele diz textualmente, não há dois tipos de almas. Ele diz textualmente que a função dos órgãos genitais ela é para o corpo, ela não é para o espírito. Não há função para isso quando a gente fala de espírito. Então, eu acho muito interessante isso, porque eu não sei como os caras conseguem fazer um malabarismo filosófico, mas eles usam essas perguntas para validar o preconceito, cara. É isso que me deixa ainda mais assustado, porque você pega o conteúdo de Kardec, você deturpa e usa aquele conteúdo. Eu tenho uma coisa que eu me preocupo muito enquanto pesquisador, que é a questão da honestidade intelectual. Eu acho assim, Kardec ele tem muito conteúdo para oferecer nessa discussão, mas você precisa garimpar, né? Não é um trabalho fácil. Mas também eu digo, Paulo, que nós estamos num processo que é difícil, porque todo trabalho contra-hegemônico ele não é fácil. Então a gente vai discutir para o universo de pessoas que tratam o espiritismo como uma religião convencional, ortodoxa, com dogmas, sabe? E o espiritismo não tem esses dogmas. E isso é uma coisa que preocupa, porque como é que você vai instituir, por exemplo, alguém que pega, diz, os espíritos não têm sexo. Está vendo que não tem esse negócio de gay e lésbica, porque os espíritos não têm sexo? Ou seja, os caras, eu não sei como é que eles conseguem fazer essa mágica, né? É um malabarismo filosófico que é de impressionar, mas é assim que o movimento tem tratado a temática. Ao invés dele abrir isso para uma perspectiva exatamente contrário desse. Por quê? Porque os caras não querem sair do lugar que estão. Gente, a gente precisa ser direto, me perdoe, mas assim, olha, no último censo, né, o espírita é a religião de maior renda per capita. Gente branca, classe média. Cara, esse público branco, não estou dizendo que quem é branco, classe média, não pode ter engajamento social. Mas vamos lá, né? Vamos ser honestos, né? Quem está na hegemonia não vai fazer força para sair da hegemonia. Então, há um processo desse malabarismo que me assusta. Então, quando você parte para discutir com essas pessoas, o que é que assusta? É que não há conteúdo intelectual para discussão. Há dogma. Há uma forma engessada de ver. Há uma reprodução do conteúdo. Eu digo, cara, é o seguinte, faz quase 100 anos que o movimento espírita brasileiro hegemônico usa 2 médios praticamente para beber conteúdo. As casas espíritas bebem Chico Xavier e esqueceram de Kardec. Consomem Divaldo Pereira Franco, mas não lê Leon Denis. Então, se você chegar... Eu cheguei no Centro Espírita uma vez fazer um trabalho, e aí eu tinha esquecido de anotar uma referência de uma revista espírita. E fui lá na livraria, na biblioteca e livraria. Fui lá, falei com o responsável, amigo, tu tem a revista espírita de 1866, eu acho, 68. Aqui a gente não vende revista não, só livro. Eu disse, amigo, é a revista espírita. Aí ele, sim, é espírita mesmo, porque aqui é um centro espírita, mas a gente só vende livro, não vende revista não. Ou seja, o cara que era responsável pela livraria e biblioteca não sabia da existência das revistas espíritas. É deste público que a gente está falando.
E aí tem um outro desafio, que é esse processo que o movimento espírita progressista, do qual faz parte, ele entrou, que eu acredito que ele acaba intelectualizando demais o discurso e fala só para a bolha. Então, a gente tem um processo de há uma academização do conteúdo que a gente precisa também, não sei como fazer, sinceramente não sei, porque, e principalmente, assim, eu digo, eu estou fazendo isso, você pega começa a escrever usando os Judith Butler, Foucault, não sei quem, como é que você vai baixar o nível? Mas é importante a gente pensar nisso. Como é que a gente vai falar para fora da bolha? Porque senão a gente vai ficar aqui o tempo todo falando por mesmos 30, por mesmos 40, e isso não vai ter efeito. É necessário que a gente pense em como criar pedagogias, metodologias, sistemas, formas da gente dialogar com essas pessoas. E isso a gente pode fazer a partir da nossa realidade. Como é que a gente pode tratar, por exemplo, eu sei de centro espírita que tem o dia da evangelização das pessoas, e o dia dos trabalhadores, e o dia da evangelização dos assistidos. É separado, cara. As crianças não convivem no mesmo espaço, nem no mesmo dia. Eu sei de lugar que é assim. Eu sei de lugar que para ganhar a sopa, as pessoas têm que ter o compromisso de lavar o caldeirão. Se elas não lavarem, não levam para casa. Essa moda, sabe, de você entregar a cesta básica, tá tirando foto com as pessoas como se fosse, sabe, você acha pouco a exposição que elas têm que ir buscar, você ainda quer expor ainda mais. Então, esse a gente está tratando com o movimento espírita, que entendeu, para ser mais direto e encerrar minha fala, que entendeu que para ganhar esse espaço no céu, com piano de cauda, nesse jardim verde lindo, o pessoal tocando piano lá, só Chopin, Beethoven, Mozart, ninguém tem direito à música popular. Então, só quem realmente tem um certo nível de cultura. Então, essas pessoas entenderam que para isso basta dar pão e soco, cara. Que em determinado momento isso vai acontecer. Elas não estão preocupadas como os homossexuais se sentem, como os transexuais se sentem. Elas não sabem, por exemplo, que a perspectiva de vida de uma pessoa transexual no Brasil é de 35 anos, enquanto na sociedade brasileira é de 76 anos. 35! Elas não sabem, por exemplo, que aqui em Pernambuco, no último mês, mataram 5 transexuais. Uma foi queimada viva, dormindo no terminal de ônibus aqui em Recife. Elas não sabem disso. Elas estão preocupadas se elas deram o pão, se elas deram a sopa. É o dízimo espírita. Olha, eu não sou contra o assistencialismo, que isso fique bem claro. Porque enquanto existir fome, é necessário que a gente dê, porque a fome não espera. Agora, fazer disso trampolim espiritual, meu amigo, para ganhar moradia em colônia espiritual, isso aí para mim é o cúmulo e não tem nada a ver com o espiritismo. Um espiritismo extremamente deturpado, sabe, a forma de se ver esse espiritismo, a gente não pode questionar. Eu sou muito, eu quero logo dizer a vocês estão se juntando com pária, porque aqui em Pernambuco eu sou totalmente queimado. Eu não falo em nada que envolva as federativas, aqui tem 2. Quando eu comecei com o Água, que é o grupo que eu coordeno aqui, que nós começamos, eu tinha uma palestra na Federação Espírita Pernambucana e eu fui convidada a não ir. Para vocês terem noção. Mas eu assumi esse compromisso com minha consciência, sabe? Eu assumi meu compromisso com minha consciência. E entendo que é necessário que a gente... Por isso que eu acredito que é necessário que a gente tenha lados, sabe? A gente precisa ter lados, é importante isso. Se posicionar nesse momento é importante. Hoje a gente não está vivendo um momento de neutralidade. Essa neutralidade que a gente aprendeu também erroneamente dentro do movimento espírita. Porque é o seguinte, a gente diz, não, a gente precisa ser livre pensador, mas tem que ser um livre pensador mudo. Se você for um livre pensador que fala, você está quebrado. Né? Seus espaços vão ser reduzidos. Você não pode ser um livre pensador que fala. Então, por quê? Porque você não vai baixar o padrão vibratório. Cara, isso é uma hipocrisia sem tamanho. Sabe? Porque eu estou calado, aquela coisa. O silêncio é uma prece. Quem disse isso? Então, você cria aquele espaço, sabe? Que é extremamente religioso, as pessoas não se falam, não criam um vínculo social de afeto, porque tem que ficar em silêncio, mas enquanto ele está lá, ele está pensando, eita, será que a mulher de fulano vem? Eita, por que fulano? Eita, a calça de fulano está rasgada. Eita, fulano veio de chinelo. E fulano veio sem carro, será que quebrou? Percebe? Esse é o silêncio do mar morto. Por cima, meu amigo, tudo é bonito. Por baixo,
as coisas funcionam dessa maneira. Então, cria um espaço social de troca, de construção, de afeto, de abraço, sabe? Valoriza as pessoas que chegam ali. Para encerrar, eu fiz uma palestra no Centro Espírita uma vez, e uma travesti entrou. Eu nunca esqueci isso. E eu terminei, ninguém deu boa noite a ela. Ninguém. E eu terminei a palestra e fui tentar me dirigir a ela, ela sentou na última cadeira, vieram várias pessoas me cumprimentar e eu não consegui falar com ela, ela foi embora. Quando eu estava indo embora, no caminho, eu cruzei com ela. Parei e disse assim, você vai sempre lá? Aí ela disse assim, quase nunca. Aí aquilo me consumiu. Eu disse, meu Deus, se fosse eu iria? Você iria para um lugar onde ninguém lhe vê? É disso que a gente está falando. É de dor, de intimidade. Por isso que eu gosto, e por isso que na escrita desse livro eu não assumi essa proposta conceitual. Porque eu quero falar dessa relação, da relação que a gente tem com o tema, e não do tema em si. Porque o tema em si, eu indico a você Judith Butler, eu indico a você Guacira Lopes Louro, Eliette Safiotti, tem muita gente boa. Então a gente vai ler essa galera e vai entender o que é gênero, o que é sexualidade. Percebe? Mas a relação dessa temática com a nossa vida enquanto espírito, a gente não tem essa literatura. E eu preferi enveredar por esse caminho do que o caminho conceitual. Alexandre, a gente brincou em determinado momento que a sua palestra aqui não tinha a menor chance de ser suspensa, né? Verdade. Pois é. Quando você lê os comentários feitos para você, você vai ver que, além de não ter chance dela ser suspensa, você tem carta branca aqui no nosso grupo e a gente vai querer que você volte outras vezes. Foi uma reflexão muito boa. Eu acho que você coloca pontos que cada ponto desse que você coloca, eu acho que dá mais de 1 hora de reflexão. E o que eu acho interessante é a gente poder pensar nisso, imaginando mesmo uma forma da gente poder atuar nesse caminho que você enveredou e que você comentou. Eu acho que essa coisa da gente não ficar calado, da gente se posicionar, da gente mostrar a cara, é uma coisa fundamental que você coloca. Bom, vamos nos despedir do pessoal do Facebook e boa noite para todo mundo que nos assistiu pelo Face. Alexandre, muito obrigada por você estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço a vocês. Vamos nós aqui depois continuar para a gente poder terminar de uma outra forma. Um abraço para todo mundo do Face que esteve com a gente e muito obrigada. Boa noite. A nossa... Já interrompeu, Márcia, pode continuar. A nossa música de hoje vai ser para a gente pensar na vida, para a gente ser feliz. Vamos lá? Tem a ver com as suas reflexões, viu, Alexandre? When I was a young boy, I was scared of growing up. I didn't understand it, but I was terrified of love. Felt like I had to choose, but it was out of my control. I needed to be saved, I was going crazy on my own. It took me years to tell my mother I expected the worst. I gathered all the courage in the world. She said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. She wrapped her arms around me, said, don't try to be what you're not,
'cause I love you no matter what. She loves me no matter what. I got a little older, wishing all my time away, riding on the pavement, every sunny day was great. I trusted in my friends, then all my world came crashing down. I wish I never said a thing, 'cause to them I'm a stranger now. I ran home, I saw my mother, it was written on my face. Felt like I had a heart of glass about to break. She said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. She wrapped her arms around me, said, don't try to be what you're not, 'cause I love you no matter what, yeah. Now I'm a man and I'm so much wiser. I walk the earth with my head held higher. I got the love that I need, but I was still missing one special piece. My father looked at me, he said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. He wrapped his arms around me, said, don't try to be what you're not, 'cause I love you no matter what. He loves me no matter what, and they love me no matter what. Pôr o som, né? Para ser uma palma mais gostosa. Bonita a música. Gente, eu não falei que ele era demais? Não fica fazendo propaganda enganosa. Nada de enganoso, eles todos foram, tiveram experiência. Bom, Alexandre, vontade de te dar um abraço, mas vai um abraço virtual de todos nós para você, com o nosso agradecimento, porque você realmente sensibilizou todo mundo hoje, porque você expôs com muita clareza tudo que você trouxe aqui, com muita clareza. Eu vou falar do livro, que eu não falei. Eu estou terminando o livro, estou escrevendo o último, estou terminando o penúltimo capítulo. Ele deve estar sendo publicado em janeiro ou fevereiro. Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades, um diálogo com as questões sociais. Dando um trabalhinho, mas acredito que em janeiro, se Deus quiser, ele vai estar publicado, e aí eu aviso a vocês. E esse lindo está levando o livro para o CPDOC discutir. Então, a gente tem tido o privilégio de estar vendo em primeira mão. O privilégio é meu de aprender com vocês. Mauro está aí, me ajudou muito. Todos os comentários foram muito bem levados em consideração. Que bom. Então, gente, vamos terminar por aqui a nossa noite de hoje. Brilhante como foi. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela noite, gente. Foi demais. Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Agradeço a vocês a acolhida. Até a próxima. Obrigada. Até mais, gente. Muito obrigado.